meus amores, e aí como é que vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem, melhor agora aqui gravando mais uma videoaula para vocês. E hoje eu estarei ministrando o componente curricular de História. E como vocês já estão acostumados, né, do nosso combinado de todos os dias, já estão aí no cantinho especial de vocês, onde vocês podem assistir as aulas em silêncio e tranquilos? Estão? Ótimo! Agora vamos pegar o nosso livro de História. Já está também com ele? Então, coloquem aí na página 44. Colocaram? Vocês irão ver essa pergunta aqui. Quando começa a história do Brasil? E aí, vocês já se fizeram essa pergunta? Já? Conseguiram a resposta? Ótimo, quem conseguiu, parabéns. E quem ainda ficou na dúvida, irá tirar essa dúvida agora. Então vamos aqui prestar bastante atenção na leitura, observar bastante as imagens. Vamos lá? Diz assim: geralmente, quando começamos a estudar a história do Brasil, iniciamos a partir de uma data muito específica, que é o quê? O dia 22 de abril de 1500. Mas afinal, o que essa data tem de tão especial? Hein? Não sabem? Então vamos lá descobrir. Essa data marca um encontro entre pessoas de culturas diferentes que até então não se conheciam. E quem eram essas pessoas? Os nativos, chamados de indígenas, e os europeus. Então, foi no dia 22 de abril de 1500 que eles tiveram esse primeiro contato dos indígenas, que já eram nativos dali, né, daquela região, com os europeus, que estavam chegando na terra dos indígenas. Aqui embaixo ele continua. Veja como o fato histórico da chegada dos portugueses foi representado em uma pintura do século XX. Como vocês podem observar, né, tá aqui a pintura, aonde nesse navio aqui estão chegando os europeus e aqui se encontra os índios, né, os nativos. Vocês podem observar que eles estão apontando, né, todas as armas, porque até então eles nunca tiveram contato com outras pessoas, a não ser que fossem os nativos, né, daquelas próprias regiões. E aqui embaixo fala sobre essa pintura, onde diz assim, que é o desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro em 1500. Essa obra de arte foi feita, essa pintura, por Oscar Pereira da Silva. É um óleo sobre tela, né? Então essa foto também desse óleo sobre tela foi tirada em 1922, certo? Uma imagem muito bonita e que retrata esse primeiro contato entre nativos e os europeus. E vamos lá, continuar aqui, tem uma perguntinha onde ele diz assim: quem são os personagens que aparecem na imagem? Descreva como eles foram representados. E aí, quem são essas pessoas em que aparecem aí nessas imagens? Vamos lá? Os indígenas, não é isso? E os europeus. São essas pessoas que a gente pode observar, esses personagens. Os indígenas e os europeus. E aí, os europeus. Eles perguntam também como é que foram retratados, como foi que eles foram vistos nesse primeiro contato. Os índios, né? O que é que eles estavam usando? Se vocês observarem aí, eles estavam de roupas. Não, eles estavam sem roupas, né? Estão representados os indígenas estão representados com tangas, né, que é o que eles estão usando, com tangas e ornamentos, né, e lanças, certo? E ornamentos são assim, ornamentos e lanças, que os índios estão sendo retratados.
E os europeus? Vamos lá? Já os europeus, olhem, já os europeus, como é que eles estão sendo retratados, meus amores? Os europeus, eles estão fazendo o quê? Utilizando o quê? Usando roupas que para os indígenas eram consideradas de roupas pesadas, né? Estão usando roupas pesadas. Eu vou apagar aqui, viu, meus amores, para a gente poder continuar. Pesadas. Pesadas que quer dizer, não era que iam pesar as roupas, mas assim, a forma, porque os indígenas estavam de tangas e eles estavam com roupas pesadas, capacetes, e o que mais que a gente pode aí? E mantos, certo? E mantos para se proteger também do frio. Já vocês observaram mais alguma coisa? Se caso vocês tenham visto mais alguma coisa que Tia Roneide aqui não tenha observado, pode incluir, está bem? Então agora vamos aqui passar para a página 45, aonde diz assim: a diversidade de povos indígenas. Diz: quando os portugueses desembarcaram no Brasil, o território abrigava uma grande diversidade de povos. Calcula-se que aqui viviam entre 2 e 4 milhões de indígenas, organizados em mais de 1.000 povos diferentes. Então não quer dizer que só tinha um tipo de tribo, não. Existiam de 2 a 4 milhões de indígenas. Já embaixo diz assim: observe as imagens a seguir. Elas representam a visão dos europeus sobre alguns povos que habitavam o Brasil. Todos esses aqui que vocês podem observar aí no livro de vocês na página 45 são índios, mas cada um tem a sua forma de se vestir, de utilizar os seus ornamentos, mesmo sendo índios. Então vamos ver cada uma dessas imagens e observar o que é que elas estão falando para nós. Vamos lá? Essa primeira aqui, o que é que diz? Que é o chefe Bororó, de François Louis de Castenau. É cromolitografia no século XIX. Então, eu já sei aqui que aqui o nome dele é do chefe, né? Do Bororó. Já essa daqui é uma índia, Camacan Mongoyo, de Jean-Baptiste Debret, que foi quem fez essa pintura. Vocês viram que os ornamentos que um utiliza são diferentes um do outro? Já aqui embaixo diz que é um índio Munduruku. Foi feito por Hércules Florence, né, em 1825. Também observaram como é diferente o jeito de cada um desses indígenas. E esse último aqui, Mauê com coifa, que foi feito por Sofia e Martinho no século XIX. Vocês puderam observar que todos eles eram índios, mas com suas, jeito de se vestir, de se representar, totalmente diferente um do outro. Já na segunda questão, diz assim: descreva cada uma das pessoas representada nas imagens. O que elas têm em comum? Existem diferenças entre elas? Quais? O que é que elas têm em comum, meus amores? Isso é uma resposta pessoal de vocês. O que é que elas têm em comum um com o outro? Isso mesmo. Eles têm características físicas e os tipos de adornos que eles usam, são diferentes. Mas todos usam adornos na cabeça, que é uma representação das tribos indígenas. E eles todos são o quê? Índios. E aí, na mesma pergunta, eles dizem assim: existe diferença entre elas? Quais? Existe alguma diferença? Sim. Quais são elas? As diferenças que existem entre eles é que cada um deles tem a sua forma de pintar o seu corpo, tem a sua forma de se caracterizar, usando pulseiras diferentes um do outro, colares e os adornos da cabeça, Então, essas são as diferenças.
E as semelhanças que têm em comum é que todos são índios e que usam adornos, né? Adornos. Já na página 46, ele continua. Ao desembarcar, no litoral do Brasil, os portugueses entraram em contato, primeiramente, com povos que falavam a língua tupi, como os tupiniquim e os tupinambá. Além deles, outros povos viviam no litoral, como os Tremembé, os Caeté, os Potiguar, os Guarani e os Bororó. Além das características observadas nas imagens da página 45, como os adornos e as pinturas corporais, havia outras diferenças culturais entre os povos nativos. As diferenças estavam, por exemplo, na língua que cada povo falava. Então, além das pinturas do corpo, além dos adornos que eles utilizavam na cabeça, tinham também, não só na cabeça como no corpo, as pulseiras, tudo. Tinha também as diferenças no jeito de falar. Cada povo tinha a sua língua. E aí vocês podem ver aqui, que diz diferenças entre palavras de origem portuguesa e indígena. Português, como era que se falava? Água, todo mundo sabe que é água. Já a tribo Carajá falava B, Caritiana, S e Cuiucuru, Tunga. Esses eram os nomes que era dado à água, que é o que a gente conhece. Já depois tem a segunda palavra, chamada animal, que é utilizada pelos portugueses, né? Já o Carajá chamava de Irodu, o Caritiana, Quinda e o Cuicuru, Nengini. Depois vem a palavra terra. Terra, o Carajá falava Su, já o Caritiana, Egei e o Cuiucuru, Negongo. Depois a última palavrinha era sol, Tuscu para os Carajá, Caritiana, como era que ele chamava? Golquipe e Cuicuru, Jiti. Esses eram os nomes que cada tribo utilizava para essas palavras que nós temos conhecimento aqui no nosso português. E aí, gostaram de ver essa curiosidade? Acharam interessante a forma que eles falam e a diferença da forma que a gente fala as palavras? Gostaram? Ótimo! Depois também, além da língua, tem outra diferença também, que é relacionada à organização e à construção das moradias. Nem todas as moradias dos índios são iguais. Tem aqui, e o livro está mostrando para nós, que tem diferença sim. Vamos aqui ver? Olha, essa primeira que está de lilás é a habitação dos povos do Xingu. Já essa outra aqui que está de laranjinha é a habitação Tiriol. Já essa outra, habitação Marubo. E essa última, habitação do Carajá. Então, se vocês puderem observar, elas são diferentes em tamanho, formatos, né? Do mesmo jeito em relação à linguagem. Do português para o Carajá, do português para o Caritiana e do português para o Cuicuru. Então, se algum dia as pessoas perguntarem a vocês, os índios são todos iguais? Vocês já irão responder, não. Existe semelhança por serem índios, mas a diferença é que cada um tem a sua forma, da sua habitação, tem a sua forma de se caracterizar com a pintura no corpo e também os seus adornos que são utilizados, que cada um tem o seu específico e o seu gosto. Certo, meus amores? Então, espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a vida indígena, também saber como foi que essa data tão especial, porque dia 22 de abril, agora vocês já sabem, que foi porque foi o primeiro encontro entre os nativos indígenas com os europeus, por isso que é dado que foi o dia do descobrimento, né, da história do Brasil. Está bem, meus amores? Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula.